Olá, você está no canal Bendito e eu sou Elza Mouraria junto com você nessa jornada de 40 dias no livro de Êxodo. E antes de dar o nosso 21º passo nessa jornada, já deixa o seu like, o seu comentário para que a gente saiba que está no caminho certo em levar você a um comentário mais amplo da palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós vamos ver Deus ditando as leis a respeito de causas específicas para o seu povo. Na nossa cultura ocidental, nós estamos acostumados a lidar com ideias e conceitos abstratos. Por exemplo, amor é um termo que nós gostamos bastante. Mas, mesmo estando familiarizados com aquilo que é abstrato, ainda assim, algumas vezes interpretamos mal o verdadeiro significado desses termos. Se Deus tivesse dito somente ame, provavelmente não saberíamos o que fazer em muitos momentos. A Bíblia é um livro muito prático e Deus fez questão de mostrar como os conceitos abstratos são expressos nas situações do dia a dia. Essencialmente, Deus ofereceu por meio da lei uma série de ilustrações ou exemplos porque essa era a melhor forma do povo entender. A partir de agora, o povo de Israel desfrutava da liberdade. Que liberdade? A liberdade para amar, para crescer, para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Eles podiam ser tudo o que pudessem e quisessem alcançar sem prejudicar os outros e sem ser prejudicados por eles. Essa liberdade verdadeira foi o que Deus providenciou para Israel no quadro geral dos limites estabelecidos pela lei divina, que nós vamos ver daqui para frente. Era um estilo de vida positivo. Veja que os 10 mandamentos são o quadro geral no qual um estilo de vida seguro poderia ser desenvolvido. As leis, para causas específicas, ilustravam e descreviam esse estilo de vida. Assim, ninguém podia errar na parte prática dos 10 mandamentos. E como era esse estilo de vida seguro? Vamos ver 3 exemplos só para ilustrar aqui. O hebreu que estivesse em apuros financeiros e por isso se visse forçado a se vender como escravo, tinha que ser liberto em 6 anos. O homem ferido em uma briga deveria receber compensação financeira pela perda de tempo e pelo tratamento médico. O homem que deixasse um buraco aberto em algum lugar e um animal de outra pessoa caísse nele, deveria pagar pelo animal. Esses são alguns exemplos que descrevem a liberdade que Deus planejou para o seu povo ao lhes dar a lei. Significava liberdade também porque, estando sob o comando da lei, cada um era protegido dos males que os outros pudessem cometer contra ele. Cada cidadão era responsabilizado pelo bem-estar dos outros. A lei foi dada a Israel por um Deus amoroso. A provisão embutida nela revelava constantemente o amor de Deus em ação no meio do seu povo. As leis de Israel colocavam a nação num contraste total com as práticas das nações pagãs ao seu redor. As leis humanitárias, morais e religiosas eram infinitamente superiores às leis dos outros povos. Este capítulo trata especificamente das leis sobre como tratar os servos, sobre assassinatos, homicídio culposo e agressão violenta, sobre pais e filhos, tráfico humano, violência física envolvendo escravos, mulheres grávidas e animais, sobre danos causados em propriedades particulares e sobre animais feridos ou mortos por descuido ou negligência. Veja que nem os animais escaparam do cuidado de Deus. Um ponto importante a destacar aqui é que o ingresso voluntário do povo na aliança da lei colocou a base sobre a qual Deus poderia exercer a disciplina quando fosse necessária. Antes da lei, os atos errados não eram castigados, pois o castigo não teria valor de correção. Mas, uma vez conhecendo as regras da lei, se Israel rejeitasse a orientação de Deus depois de saber o que era certo, o castigo ensinaria a eles a importância de voltar ao caminho do Senhor, ou seja, a obediência às suas leis. Deus sempre tem um propósito de pai ao disciplinar os seus filhos. E eu quero finalizar com uma história para ilustrar esse processo.
A história do menino Mateus, menino de 8 anos que gostava de sair para brincar na rua usando meias. Os pais várias vezes o corrigiram, dizendo que ele colocasse um tênis, mas não adiantava. Até que o pai finalmente teve uma ideia e disse para o menino que descontaria R$1 da mesada dele cada vez que ele fosse para a rua usando meias, sem o tênis. E daquele dia em diante, Mateus nunca mais esqueceu de colocar o tênis. Voltando à história de Israel, a lei, ou seja, as ordens, as regras de Deus, colocava a base sobre a qual Deus poderia disciplinar o povo com justiça. E as leis que iriam reger a nação de Israel não pararam por aí. Deus tinha mais orientações valiosas para tornar a vida do povo em comunidade mais fácil e mais feliz. Amanhã a gente continua. Até lá!